Ah, e vale lembrar, não vai ter tributação. É ganhar um PlayStation limpinho na mão. A gente vai mandar para um conhecido nosso no Brasil para pagar a tributação, que dão 600, 700 reais, para tu não ter gasto nenhum. Então tu vai ganhar de brinde, no sorteio da Realidade Americana, uns 2 mil reais mais ou menos, que é o que vale um PlayStation 4 no Brasil. Este vídeo tem o apoio de Aplicativo Dodói e canal Tamo no Mundo. Links na descrição do vídeo. Então, aqui quem fala é Carlinhos Troll, segue aí. Gravando no carro como nas antigas, porque eu tô super gripado e fui no Walmart agora comprar remédio, que aqui o Walmart é 24 horas. E aí eu quero aproveitar para gravar sobre algumas coisinhas com vocês, então desculpa qualquer cara de gripe, voz de gripe. Mas vamos lá, eu queria falar de 3 assuntos com vocês. Sorteio de um PlayStation 4 que a gente vai fazer, sobre a segurança nos Estados Unidos e a nossa mudança. Por que eu quis fazer assim como a gente fazia antigamente, conversar? Eu sempre tive vocês como extensão da família e eu digo isso muito em muitos vídeos e digo isso muito no Twitter e no Facebook, que eu tenho provavelmente os melhores inscritos do YouTube. Porque estão sempre me apoiando nas minhas decisões, estão sempre do meu lado, meu índice de dislike gira em 1% na somatória do mês. Então eu tenho vídeo com menos de 1%, alguns com um pouquinho mais, mas fica sempre na casa de 1 a 2% de dislike, significa uma grande aprovação para anunciantes. E normalmente o povo é sempre solidário e está sempre ajudando, está sempre participando. E eu comentei que a gente está pretendendo mudar para Orlando ou região de Orlando. Acho que foi na live dos patrões lá. Ou em outro lugar também, porque a gente realmente está pensando pela questão de preço, principalmente. E aí eu vou botar umas imagens na minha frente, como se fosse lá no estúdio, que eu preparei o vídeo para hoje. O pessoal começou a me mandar postagens de ontem, anteontem, de roubos em Orlando. Pessoal que vai nos hotéis e tendo os hotéis arrombados. Vocês estão vendo aí na imagem. Vocês podem parar a tela para ler a história, que eu também peguei a imagem com a história. Teve também esse outro caso dentro de um hotel da Disney, inclusive. No hotel lá dentro do parque. E o pessoal começou a me mandar, já que eu tinha mencionado que planejava me mudar para Orlando. E eu sempre disse que uma das coisas que me incomodava em Orlando, a cidade, era a criminalidade. Eu vou botar aí na frente para vocês verem. Esse é o site Crime Reports, eu já falei sobre ele em algum vídeo para vocês. Olha os crimes que tem em Orlando nos últimos 14 dias. Isso aí é o mapa dos últimos 14 dias de crimes da cidade de Orlando. Eu peguei algumas letrinhas ali para mostrar para vocês. O T é roubo, o R, roubo com violência, TV é roubo com um veículo, o B é break, é invadir e roubar uma casa ou comércio, invadir algo fechado. O V é roubo de veículo, roubando o carro. O A é assalto à mão armada. H é homicídio, VR é uma recuperação de veículo roubado, S é sexual offense, ofensa sexual. São algumas letrinhas que mais aparecem nos mapas de crime, só para vocês terem uma ideia, vendo aí o mapa de Orlando. Isso são os crimes dos últimos 14 dias, por exemplo, é muito crime. Para tu ter uma ideia o quanto é muito crime, no vídeo que eu falei sobre o Crime Reports, eu apresentei a cidade que eu morava e Newark. Olha os crimes de Newark aí, por exemplo. Não é bem parecido com Orlando e eu reclamava de ser muito perigoso em Newark, pela criminalidade. A gente ouvia falar toda hora de alguém roubado, de alguém assaltado, de carro roubado. Então o que eu queria conversar sobre isso de criminalidade? Os grandes polos dos Estados Unidos são sempre muito violentos, as grandes cidades. Olha um exemplo aí de Washington DC, olha o exemplo aí de Chicago. Chicago é considerado extremamente violenta aqui. Olha a quantidade de crime. Aqueles pontinhos que parecem uma pessoinha em vermelho, com um triângulo de cabeça para baixo, é onde mora algum criminoso ou alguém que já foi incriminado pela polícia, que foi considerado culpado. Desde crimes mais simples como violência em casa, briga com a mulher, coisas mais simples até coisas mais sérias. Se tu clicar em cada um desses crimes, a maioria dos estados permite que tu entre no site da polícia e veja o crime que aconteceu. Por que eu tô falando isso tudo? Porque vamos voltar pro mapa de Newark aí, ó. Newark é extremamente violento. A gente morava a 15 minutos de Newark, na cidade de Rahway, em New Jersey. Olha como é que é o crime de Rahway aí. Percebe que não tem nenhum crime? E sim algumas pessoas morando, o endereço de residência de algumas pessoas que já foram fichadas na polícia por algum motivo. Aí tu pode clicar e saber o motivo que foi fichado. Mas ó, a gente morava a 15 minutos de Newark e não tinha crime nenhum. Não tem crime nenhum nos últimos 14 dias e não tinha crime nenhum. Que era por isso uma das questões que a gente morava a 15 minutos de Newark. Perto do centro de brasileiros, mas longe da criminalidade. Que só funciona muito para quem tem carro. Porque no transporte público aqui é muito devagar, muito ruim.
não existe praticamente, tu tem que ter carro para se locomover. Então não adianta, por exemplo, tu tá ilegal em New Jersey e querer morar longe de Newark, que tu não vai conseguir chegar até o trabalho, porque provavelmente o brasileiro ilegal vai trabalhar em Newark, então ele mora em Newark. E isso vale para todos os outros ilegais, eles moram nesses centros para não precisar de um carro. E o índice de violência é muito grande, quem pode evitar, evita. Vocês viram aí Washington DC? O Dave trabalhava em Washington DC, se aposentou agora, mas ele trabalhou a vida inteira em Washington DC, que é 1 hora e pouco daqui. E tinha vezes com um trânsito difícil que ele levava 2 horas e pouco. E ele preferia isso, por quê? Para não morar em centros violentos, para morar aqui em Stafford. Olha como é que é Stafford na violência. Percebem que é parecido com Rahway, em questão de não ter crimes? Não aconteceu nenhum crime aqui nesses últimos 14 dias. E tu pode fazer esse teste várias vezes, que é difícil acontecer crimes aqui. E o Davis preferia morar à distância segura de Washington DC, que é um centro cheio de crimes, para morar mais seguro, mais à vontade, mais tranquilo. E o que eu quero dizer com isso tudo? Que muitos dos americanos, provavelmente tu já viu em muitos filmes, que eles moram longe dos centros urbanos, moram na cidade vizinha porque eles fogem da área de criminalidade. Aí tu vai dizer, Karina, tu sempre disse que aí nos Estados Unidos é tão seguro. É seguro, porque se tu pegar uma média, por exemplo, no estado de New Jersey, onde 1, 2, 3, 5 cidades grandes são extremamente violentas, tem outras 200 que não tem violência. Então, na porcentagem, se tu espalhar os crimes para fazer uma estatística, vai ser quase nenhuma violência, porque tem muita nos polos grandes e ao redor, nas outras cidades, não tem violência. Então, voltando agora ao assunto nossa mudança. A gente quer ir muito para a região de Orlando. Por quê? Porque as casas lá são muito baratas, desde aluguel até comprar. E a gente provavelmente ano que vem vai ter condições de financiar 100% praticamente da casa, com apenas 3,5% de entrada. E essa nossa casinha pequenininha aqui, se tu não viu o vídeo dessa casa, eu vou botar aí o linkzinho aí em algum lugar. Assiste o vídeo de como essa casa é pequena. Ela tem 1.120 feet quadrados e ela custa $1.300. E é uma townhome que tem casinhas grudadas uma na outra. Tu ouve o vizinho fazendo sexo no quarto, tu ouve direto, por exemplo. Porque dá para ouvir tudo. E a gente queria pelo menos testar a região de Orlando antes de fazer uma decisão grande de comprar uma casa. A gente queria testar a Flórida, para saber se vale a pena investir numa casa lá. Porque essa casa aqui custa 160 mil. Com os mesmos 160 mil lá, tu compra uma casa com piscina, com mais ou menos o dobro de tamanho dessa aqui, com mais quartos, mais banheiros, tipo uma casa dessas de temporada, que tu vê o pessoal alugando casas de temporada para brasileiro. Então, se a gente suportasse calor, tudo mais, a gente talvez comprasse a casa lá. Então, mas a gente queria testar. E essa é a facilidade da gente trabalhar por conta. Não é o canal que nos sustenta. O que nos sustenta é o nosso RA Shop. A gente pode ir com ele para onde for, porque a gente envia produtos por Brasil, todos os Estados Unidos por Brasil. Então, onde for que a gente for, a gente consegue ir para testar. A gente pode ser meio nômade, porque a gente se mudou. Aí muita gente falou, quando eu falei isso, que, porra, Carlinhos, tu saiu lá de perto dos brasileiros para ir para a segurança de Stafford, da Virgínia. E realmente é verdade. A gente viveu um ano aqui de uma tranquilidade absurda. Eu coloquei sistema de alarme, de câmera, por questão de eu trazer tipo 100, 200 mil dólares para dentro de casa em PlayStation naquela época. Mas apenas para ter uma confiança a mais. Por sinal, a gente vai levar todo o nosso sistema de alarme, todo o nosso sistema de câmeras para a casa lá embaixo, na Flórida. Inclusive o nosso sistema é interligado. O pessoal, se alguém invadir a casa, eles têm 5 minutos para a polícia chegar aqui ou eles chegarem aqui, senão a gente ganha uma indenização. Tá no contrato que eles têm 5 minutos para chegarem aqui. Eles ou a polícia. Então é um sistema muito bom que a gente paga de segurança e a gente vai levar ele lá para baixo. Agora, onde é que a gente vai morar lá embaixo? 99% de certeza. A gente não assinou ainda o contrato, mas a gente já foi aprovado numa imobiliária, que é muito bom, porque aqui a gente não conseguiu ser aprovado. A gente foi aprovado aqui numa vez numa imobiliária de fundinho de quintal. E essa aqui a gente alugou direto para o proprietário. E o nosso crédito, o meu crédito está bem alto o suficiente para ser aprovado de olhos fechados. Eu preciso ainda ter minhas novas taxas para poder tentar comprar uma casa que precisa de 2 anos de taxas aqui. E eu sempre tive taxas muito baixas na época da construção. Então, a gente está pensando em ir para Kissimmee. O que é Kissimmee? Primeiro, olha a criminalidade de Kissimmee. A gente vai morar perto desse lago aí. Percebeu como não tem crimes também. Tem alguns criminosos ou pessoas que já tiveram ficha na polícia morando na região, mas não aconteceu nenhum crime nos últimos 14 dias e a gente vem consultando essa cidade já há algum tempo e não tem acontecido crimes. Então é uma cidade extremamente segura, perto de Orlando. Ela fica exatamente a 15 minutos de Orlando. Se tu perceber, é muito parecido com Rahway e com Stafford, na questão de não ter crimes e ter alguns pontinhos vermelhos de pessoas com ficha policial. Ela fica então a 15 minutos de Orlando e a 15 minutos dos parques, de todos os parques da casa que a gente vai morar. A gente teve muita dúvida antes de aplicar para a assinatura disso,
Porque lógico que tem muitos pontos ruins e tudo mais que a gente botou numa balança, a gente fez a balança funcionar aqui, do bom e do ruim. Porque a gente gosta muito da neve, lá o inverno de lá é mais quente do que tá agora, aqui tá 51 graus aqui fora, Fahrenheit. Não sei quanto dá em centígrados, quem puder dizer nos comentários. E lá faz 60 no inverno. Então o inverno de lá é mais quente do que agora, aqui que nós estamos entrando... Hoje é o último dia do verão, na verdade. Ou acabou o verão agora esses dias, não lembro. É 23 hoje. É 21 que termina o verão? É por aí. Então a gente está entrando em outono e a temperatura aqui é mais baixa do que o inverno de lá. Então a gente tinha muito receio por causa do calor, muito mais do que a segurança. Porque, como eu disse, a gente vai levar o sistema de alarme, a gente vai levar tudo mais. A gente vai estar morando numa cidade ao redor de Orlando, mais ou menos como eu morava em Rahway em relação a Newark. Eu vou estar morando em Kissimmee, que é ao redor de Orlando. É quase certo que a gente vai. Eu acho que pode abrir muitas portas para o canal. Pode abrir muitas portas para eu encontrar o pessoal que vai para Orlando, porque muita gente vai para Orlando e ninguém vem para cá. E muita gente pede, vamos se encontrar, Carlinhos, eu vou indo para Orlando. Ou até para Nova York, o pessoal diz aqui. E aqui é totalmente no meio do nada, sabe? Ninguém vem para Washington DC, ou muito pouca gente. Então eu acho que vai dar uns encontros bacanas, vai ter muito conteúdo novo. Porque a gente vai em muito parque, a gente vai em muitas atrações turísticas, mostrar tudo para vocês. Vai ter muito mais passeio. Eu acho que para o canal pode ser uma boa. Inclusive para patrocinadores, porque a gente está tentando todo o possível para fortalecer o canal, para deixar ele mais profissional, com edições tipo essas imagens que vocês viram na frente, melhorzinha, feitas todas com muito tempo no Photoshop, editando, pesquisando, para ficar mais profissional o canal. E a chance de a gente conseguir um patrocinador em Orlando é maior do que aqui. Eu vou lá num comércio brasileiro, sei lá, uma agência de turismo brasileira, e vou dizer, olha só, eu tenho um canal no YouTube, e muita gente que me assiste vem para Orlando, quer anunciar, fica muito mais fácil. Então pode ser que a gente consiga patrocinadores. Então é isso, eu queria contar para vocês, porque como eu disse, vocês são a extensão da nossa família. A opinião de vocês sempre valeu muito para nossas decisões, e eu sempre conto tudo para vocês em primeira mão. Quem sabe até o RA Tour pode voltar a funcionar lá. Carlinhos levando o pessoal a passear a turismo. Sobre o sorteio, a gente tem o Patreon, o Patreon, e a gente vai sortear um PlayStation 4 no Natal para todo mundo que já participou do Patreon. Porque o pessoal que acompanha sabe que quem participa do Patreon está mantendo esse canal. A gente ganha mais do Patreon do que dos vídeos do YouTube, para vocês terem ideia. E o Patreon não é doação, tu vai lá, se tu quer ter uma conversa privada comigo, tem lá vendo uma conversa privada comigo, para tu tirar dúvidas dos Estados Unidos, para tu tirar dúvidas de YouTube, entre outras coisas, participar de hangouts só da gente. E a gente vai sortear um PlayStation 4 no Natal entre todos os patrões. Então tu pode participar do sorteio a partir de $1 lá, porque o primeiro patrão lá que pode entrar é $1. O link tá aqui na descrição, se tu quiser ajudar o canal, 100% do dinheiro do Patreon é utilizado no canal. A gente quer agora, quando for para Orlando, comprar uma câmera 4K da Sony, ela custa $2.000. Porque as tomadas de parque vão ficar muito mais bonitas com ela, porque ela tem um zoom profissional. Muito melhor do que essa T5i, que é difícil de fazer na rua com ela. Porque ela tem o foco manual e o automático dela não é bom, além de não ter um zoom bom. Então a gente precisa de uma câmera filmadora boa para vídeo. E a gente está pensando em comprar essa 4K com o dinheiro do Patreon. Então quem participar do Patreon, é só para um agradecimento a eles, não fica mordido se tu não participa do Patreon. Tenta entender que eles estão ajudando o canal e a gente vai premiar eles com PlayStation 4, nem que seja $1 se tu quiser participar também, ajuda muito o canal. E a gente quer retribuir todo o esforço que eles fizeram para a gente poder crescer. A gente conseguiu investir muito mais no canal graças aos patrocínios deles. Se tu tem alguma opinião a respeito de Orlando, da região, ou alguma história para contar, conta aqui embaixo, ou alguns lugares para a gente visitar. Provavelmente já no próximo mês a gente vai se mudar. Falta mandar o contrato, porque a gente tinha muitas coisas na balança do pró e do contra. Então ainda falta enviar o contrato, que deve acontecer nos próximos dias, com os valores, porque a gente vai gastar um bocado indo de caminhão até lá com toda a mudança, é bem longe. Dá umas 20 horas de caminhão, é uma viagem bem longa, que lógico que a gente vai reportar tudo para vocês de novo. Tem alguma opinião a respeito, deixa aqui embaixo. Se quiser ajudar no Patreon, tá o link aqui embaixo. Se tu participar, por exemplo, 2, 3 meses do Patreon, teu nome vai estar na lista 2, 3 meses. Cada mês que tu participar, o sorteio é para desde o primeiro mês até 25 de dezembro. Então se tu participar em 2, 3 meses, teu nome vai estar 2, 3 vezes na lista para concorrer ao PlayStation 4. Ah, e vale lembrar, não vai ter tributação. É ganhar um PlayStation limpinho na mão. A gente vai mandar para um conhecido nosso no Brasil para pagar a tributação, que dão 600, 700 reais, para tu não ter gasto nenhum. Então tu vai ganhar de brinde no sorteio da Realidade Americana uns R$2.000 mais ou menos, que é o que vale um PlayStation 4 no Brasil. Tá? Nós vamos pagar a tributação também. Já sabe, torce pela gente, ajuda a gente com joinha, com compartilhar, com favorito. Volto depois.
Essa aqui é a sala de entrada, já entrou na porta, dá de cara na sala. Tem aquela janelinha estilo americana para cozinha e tal. Tem um bagulho branco que é tipo cristaleira, não é cristaleira para botar fotos. Ruim, a gente não gostou disso.